tomar as rédeas da própria vida. Você já parou para pensar que a forma como você acorda e vive todos os dias se parece muito mais com um piloto automático do que com uma direção intencional guiada por você? Se você também está nessa situação, calma, não se desespera. Eu passei por isso e eu vou te ensinar nesse episódio o que você precisa fazer para sair desse piloto automático e tomar as rédeas da sua própria vida. Olá, sejam muito bem-vindos, meus queridos e minhas queridas, a esse primeiríssimo episódio do Vai Por Mim Podcast, apresentado por mim, Letícia Casarré. Para quem não me conhece, eu sou uma cientista, eu sou bióloga especialista em macacos. Migrei para a área da moda, virei stylist, vesti atrizes e atores, criei a minha própria revista e resolvi focar na minha família, dei uma pausa estratégica nos últimos 6 anos. Então, eu sou casada, sou mãe de 6 filhos. Sim, você não ouviu errado, são 6 filhos. E é por isso mesmo que eu resolvi fazer esse Vai Por Mim Podcast, esse podcast onde a gente vai falar sobre assuntos profundos, sobre assuntos diversos, de múltiplas áreas do conhecimento, porque eu acho que você, assim como eu, é uma pessoa interessada e interessante, que quer entender de muitas áreas, que quer ter múltiplas facetas, e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso e sobre como fazer para ter equilíbrio na nossa vida, que é uma vida complexa, que é uma vida que eu gosto de pensar que tem 3 pilares fundamentais: a vida profissional, a vida pessoal e a vida interior. Então vamos começar com esse episódio que fala sobre justamente assumir as rédeas da nossa vida e não deixar que as coisas fiquem andando a ermo. A maior habilidade que a gente pode adquirir na vida é saber o que fazer. Isso parece muito simples, parece muito óbvio, mas a grande verdade é que a maioria das pessoas não sabe o que elas querem fazer com a própria vida. E elas passam muito tempo deixando a vida levar. Isso faz com que elas cheguem em situações das quais elas não conseguem sair, né? Se vejam em empregos, em relacionamentos, em situações que são difíceis de se desvencilhar mesmo e que colocam muitos desafios, porque provavelmente uma pessoa que está numa situação que ela não gostaria de estar, ela tem maiores chances de ficar deprimida, de ficar triste, de ficar frustrada. E a gente precisa entender, se esse é o nosso caso, como já foi o meu, pode ser que seja o seu que está ouvindo aí agora, o que podemos fazer para sair disso? Idealmente, a gente nem deveria se permitir chegar nessa situação. Mas se você se permitiu, assim como eu me permiti também durante muito tempo, existe um jeito de sair do automático e tomar as rédeas da própria vida. Vamos falar sobre isso então. A primeiríssima coisa que a gente está falando aqui é sobre uma mudança de mentalidade. Eu tive essa virada de chave, tá? Depois de um bom tempo reagindo à vida, fazendo só as coisas que iam acontecendo, respondendo às coisas que iam acontecendo na minha vida, eu tive uma virada de chave, foi quase que uma iluminação, assim. Eu pensei, cara, tudo bem, eu progredi, eu prosperei, eu criei uma família bonita, eu consegui ganhar dinheiro, eu saí de casa aos 22 anos com uma mochila e uma bicicleta só. E hoje eu tenho uma casa, eu tenho um carro, né? Eu tenho uma família legal, eu tenho uma carreira. Mas e aí, o que mais? O que eu estou fazendo? Eu estou criando alguma coisa? Eu estou agindo para que a minha vida siga a direção que eu quero que ela tenha? Então, o primeiro passo foi essa virada de chave, essa mudança de mentalidade. Eu entendi que eu precisava parar de apenas reagir à vida e começar a agir, tá? Começar a fazer por onde, fazer as coisas, dar os pequenos passos todos os dias, com metas, com métodos, para que eu conseguisse ir na direção que eu realmente precisava ir. E nesse momento em que eu tive essa virada de chave, eu precisei fazer um mergulho profundo em mim mesma. Eu precisei pensar, o que é que eu quero fazer da vida? Para onde eu quero ir? Qual é o meu alvo? Quais são os meus objetivos? E isso, no meu caso, foi inclusive uma jornada a 2, porque eu chamei o meu marido, chamei o meu cônjuge para essa conversa, e coloquei na mesa o que a gente quer fazer da nossa vida. O que você quer fazer nos próximos 2, 5, 10 anos e o que eu quero fazer. Porque a gente acredita que a gente tem que estar olhando sempre na mesma direção. Então foi um momento muito desafiador e que eu quero propor para você, se você está se sentindo nesse lugar, nesse momento de vida, que você chame quem compartilha da sua vida, quem compartilha dos seus sonhos e faça esse exercício de reflexão pessoal muito sincera. Tá? De para onde você quer ir. Defina um norte, porque tem uma cena muito boa naquele filme da Alice no País das Maravilhas, em que ela está perdida numa floresta e tem uma bifurcação ou trifurcação, e aí tudo é muito louco, ela está vivendo umas experiências ali assustadoras e ela encontra aquele gato maluco, ele vai aparecendo aos poucos,
E ele é meio que um mentor, né? Mas ela ainda não sabe disso. E ela, desesperada, pergunta para ele: o que eu tenho que fazer para sair daqui? Como é que eu faço? E aí ele pergunta: mas para onde você quer ir? E ela não sabe exatamente. Ela fala: eu não sei, para qualquer lugar, eu só quero sair daqui. E ele fala: bom, se você não sabe para onde você quer ir, então não importa que caminho tomar. E essa é uma grande verdade. Se a gente não tem um norte, se a gente não sabe para onde a gente está indo, qualquer caminho vai dar na mesma. A gente vai acabar perdido do mesmo jeito, só reagindo, né? De volta ao ponto 1 da nossa conversa, a gente vai acabar só reagindo e não agindo e criando o futuro que a gente quer para a nossa vida. E em terceiro lugar, entra a ação, né? Finalmente, definiu os seus objetivos, entendeu que a partir de agora você precisa parar de reagir, agora é a hora de agir. Porque, afinal de contas, visão sem ação não serve de nada. Ela só vai fazer com que você enxergue mais longe e continue no mesmo lugar. E isso pode deixar você até mais frustrado. Você está enxergando mais longe, mas você continua parado. Então, a ação, ela é fundamental. A ação é muito importante. Esse é o terceiro passo e talvez seja o mais importante dos 3. Para agir, a gente tem 2 micropassos. Eu gosto muito de quebrar as metas em metas menores para que a gente sinta que tem pequenas vitórias ao longo de cada dia ou ao longo da semana, do tempo que você colocou para você. Então, o primeiro micropasso dentro desse passo, que é a ação, seria retirar os obstáculos. O que eu estou chamando de obstáculos? Tudo aquilo que paralisa a gente, que impede a gente de agir. Então, seriam as suas próprias objeções, o que você pensa, né, as suas crenças limitantes, que você acredita, não, eu não posso, eu não consigo, eu não estou preparado, eu preciso estudar mais. Ou, às vezes, a gente projeta essas limitações nos outros e começa a criar desculpas, né? Não, fulano só conseguiu porque ele tem mais dinheiro. Fulano tem mais tempo, ela tem menos filhos do que eu. Ela tem um marido que apoia. A gente vai colocando as nossas limitações, projetando nos outros, e isso vai servindo como justificativa para que a gente não haja, para que a gente continue parados no mesmo lugar. Uma outra coisa que eu acho fundamental falar aqui é a questão dos nossos vícios, das nossas más inclinações, que também são coisas que deixam a gente paralisado. Então, preguiça, procrastinação, né? A gente não ter consistência, a gente não ser firmes nos nossos propósitos, não ter comprometimento. Isso tudo são faltas de virtude. Então, o que a gente pode fazer é trabalhar as virtudes que são contrárias a esses vícios e aí a gente vai começar a conseguir progredir. Então, se você tem preguiça, comece a trabalhar a virtude de agir, de sair da inércia, né? De colocar tração na sua vida, de colocar energia. Se você procrastina, encontre métodos, né? Faça processos que te ajudem a executar as coisas no tempo, nos intervalos de tempo que você se propôs. Vai fazendo esse exercício de tentar encontrar a virtude que se contrapõe à sua má inclinação ou ao seu vício. Isso é uma coisa que eu faço muito na minha vida pessoal. Eu ensino os meus filhos a fazerem e dá muito certo. A segunda coisa, a segunda micrometa aí dentro desse objetivo, que é o de agir, é fazer o que precisa ser feito. Eu sei que isso parece óbvio, eu sei que isso parece ridículo, mas isso é muito importante, gente. Quantas vezes por dia a gente deixa de fazer o que precisa ser feito? Né? Às vezes eu fico impaciente com os meus filhos, porque eu falo, poxa, eu já falei 1000 vezes, você não está fazendo o que era para fazer. Mas quando eu penso em mim, eu penso assim, cara, eu me propus a seguir um plano de exercício e eu não estou conseguindo. Eu me propus a fazer uma dieta no começo do ano e eu não estou conseguindo. Ou eu me propus a fazer, sei lá, um estudo, uma pós-graduação, ou ler um livro por mês, e eu não estou conseguindo, e eu sou uma adulta com formação, né? Com uma série de ferramentas interiores para conseguir colocar em prática isso. Imagina as crianças, imagina os adolescentes que ainda estão em formação. Então é importante a gente olhar para nós e perceber onde é que eu não estou fazendo o que precisa ser feito. Aí tem uma frase que eu amo usar, que eu uso quase como um mantra todos os dias, que é: faz o que deves e está no que fazes. Simples assim. Faz o que deves, faz o que você precisa fazer agora. E quando você estiver fazendo isso, esteja lá. Está no que fazes. Porque assim você vai fazer com o máximo de esmero, com o maior carinho, com o seu amor, com a sua dedicação. E a chance disso ficar bem feito é tão grande que vai fazer com que você entre num ciclo virtuoso. Ao invés de um ciclo vicioso em que você vai não fazendo, vai procrastinando, vai se frustrando, vai ficando no mesmo lugar, mesmo que a sua visão já esteja lá na frente, você entra num círculo virtuoso e começa a ganhar pequenas vitórias todos os dias e elas vão te alimentando e você vai se fortalecendo, você vai se sentindo vitorioso e vai conseguindo colocar mais e mais ações
pequenas ações, o próximo passo, o pequeno próximo passo que vai te levar até o final desse caminho que você mesmo traçou para você. Então, no meu caso, eu tive esse insight, eu resolvi parar de só reagir à vida e começar a agir, e aí eu comecei a implementar esses passos. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu vou definir novos objetivos, eu quero voltar para o mercado de trabalho, eu preciso de um novo posicionamento sobre o que eu quero falar, com quem eu quero falar. Então, eu tive que fazer todo esse exercício de me investigar e definir os nortes, para onde que eu queria ir. Depois, eu tive que começar a agir, então procurar a ajuda das pessoas certas. Eu preciso de uma equipe, eu preciso de um coprodutor, eu preciso de um estrategista, eu preciso de uma terapeuta, alguém que vai me ajudar a fazer esse mergulho interior. E eu fui atrás dessas pessoas, assim como também na parte de vida pessoal. Lembra que eu falei dos 3 pilares? Vida profissional, vida pessoal e vida interior, que eles têm que estar em equilíbrio. E claro, esse equilíbrio não é uma coisa estática, tá, gente? A gente, quando fala em equilíbrio, tem essa ideia muito enganosa de que equilíbrio é estar tudo no mesmo nível. E não, o equilíbrio é justamente você estar colocando forças diferentes em diferentes lugares, para que tudo consiga funcionar junto. É como se fosse um equilibrista mesmo, com vários pratinhos. Então, pensa a cada momento onde é que tem que estar a minha força maior, né? Onde é que tem que estar a minha energia para que tudo continue fluindo. E foi esse exercício que eu fiz em casa. Como eu organizo melhor a minha casa? Como é que eu deixo a minha casa funcionando para que os meus filhos estejam bem atendidos, para que não falte nada para ninguém e eu possa voltar ao trabalho? Na vida amorosa, com o cônjuge, ter esse diálogo, essa compreensão, né? Um olhar para o outro. É isso, esse é o seu momento. Vai, eu vou te apoiar. No que eu posso te apoiar? O que eu posso fazer por você? Então, isso também é muito importante, porque se eu só fosse no caminho profissional, com certeza o caminho da vida pessoal ia ficar para trás. E daqui a pouco eu ia ter que dar atenção para ele e deixar o trabalho de lado. Como eu não quero que isso aconteça, o que eu estou tentando fazer é agir da melhor maneira possível, fazer o que eu devo em cada momento, estar no que eu faço, seja olhar para os meus filhos naquele momento, olhar para o meu marido naquele momento, olhar para o meu trabalho naquele momento, para a minha casa, fazer ela funcionar, e não me esquecendo da vida interior. E o que é vida interior? Não é só uma relação com Deus, não é só uma relação com o transcendente, mas é também eu me alimentar para que eu possa ter o que oferecer para o mundo, né? Então, eu ler coisas interessantes, é eu estudar, é eu me preparar, é eu ler diferentes assuntos, é eu ler jornais, é eu assistir podcasts, enfim, tudo que possa me nutrir como pessoa, como ser humano, para que eu consiga entregar nessas várias frentes, né? Para que eu consiga servir ao mundo e dar a minha contribuição máxima. Então, só trazendo para vocês um exemplo pessoal, para ficar menos abstrato e mais concreto, de como foi que eu coloquei em prática essa mudança de mentalidade, esse tomar as rédeas da minha própria vida. E eu fico muito feliz de ver que as coisas estão funcionando e estão dando certo. Então, eu queria muito dividir isso com vocês. Esse é o nosso primeiro episódio. Espero que seja um longo e frutuoso caminho. Eu estou muito honrada de ter a sua presença aqui nesse episódio. Obrigada por ter assistido até o final. Espero que tenha sido útil, que isso possa te ajudar aí já a colocar em prática hoje alguma coisa de diferente, alguma coisa de melhor na sua vida. E espero que você continue me acompanhando aqui. Então, por favor, se inscreve aí no canal, dá o seu like, compartilha, conta para suas amigas, conta para sua família, porque é assim que a gente vai conseguir chegar em mais gente e ter muitas conversas interessantes por aqui. Obrigada, beijo!